Breaking News, CNN. Acabou de sair a decisão do Federal Reserve, que decidiu cortar a taxa de juros em 25 pontos base para 3,75%, decisão que sai neste momento, e eu vou ler para vocês os principais pontos para que você consiga atualizar junto com a gente. Então, decisão por parte do Federal Reserve, que acontece neste momento e que confirma já a expectativa. Federal Reserve, para você que está chegando agora, acabou de cortar os juros em 25 pontos base, que já era a expectativa. Vamos começar então falando o seguinte, e vou ler para você os pontos. Indicadores recentes sugerem que a atividade econômica vem crescendo a um ritmo moderado. Os ganhos de emprego desaceleraram neste ano e a taxa de desemprego subiu até setembro. Indicadores mais recentes são consistentes com essas tendências. A inflação subiu desde o começo do ano e permanece um tanto elevada. Esse é um ponto importante, tá? Além disso, o comitê busca alcançar o máximo emprego possível e inflação de 2% no longo prazo. A incerteza sobre as perspectivas econômicas continua elevada. E o comitê está atento aos riscos para ambos os lados do seu mandato duplo e considera que os riscos de baixa para o emprego aumentaram nos últimos meses. Olha que importante. Federal Reserve admitindo então que os riscos de baixa para emprego aumentaram nos últimos meses. Em apoio aos objetivos, então, a decisão do Fed de cortar os juros em 0,25%, o que leva, então, os juros para fechar esse ano em 3,50%, 3,75%. E, ao considerar possíveis ajustes adicionais, o comitê vai avaliar cuidadosamente os dados futuros, o panorama econômico e o balanço de risco. E aí, de novo, né, o Federal Reserve confirmando o forte compromisso com o máximo emprego para o retorno à meta, tá? Além disso, eu vou continuar lendo aqui para a gente descobrir se foi realmente uma decisão que todo mundo votou realmente a favor desse corte de 0,25%, tá? Já vou te dizer aqui neste momento, ó, que sim, que a gente percebe que foi uma decisão unânime para reduzir, então, a taxa da forma como está, em 0,25%. Já venho ver também alguns outros detalhes e trazendo essa tradução aqui para vocês do comunicado que acabou de sair neste momento. O comitê falando que vai continuar monitorando os dados econômicos, incluindo o mercado de trabalho, pressões inflacionárias, expectativas de inflação, e está preparado para ajustar a política monetária se surgirem riscos que possam dificultar a realização dos seus objetivos. O comitê julga que os saldos de reservas bancárias caíram até níveis considerados suficientes e, a partir de agora, vai começar a compra de títulos públicos de curto prazo, conforme o que estava previsto, né? Conforme esse cenário também de curto prazo, conforme necessário para manter um suprimento adequado de reservas. E aí, na votação, a maioria dos diretores votou a favor da decisão. Contra a decisão, votaram um membro, nesse caso, que preferia um corte mais agressivo, tá? No caso, e 2 membros preferiram manter a taxa sem mudanças, mas todos eles votaram, então, nesse caso, por a maioria dos diretores votou a favor da decisão, tá? Nesse caso, mas no caso a gente teve 3 votos dissidentes. Um que preferia um corte mais agressivo e 2 membros que preferiam manter a taxa sem nenhuma mudança. Decisão, portanto, do Federal Reserve, que não foi unânime, que chega neste momento aqui, tá? A gente está vendo, então, aqui que, e eu trago para vocês os detalhes, Austin Goolsbee e Jeffrey R. Smith votaram pela manutenção e o Stephen Miron votou por um corte de 50 pontos base, 0,50, que não é surpresa, o Stephen Miron tem votado já por cortes mais intensos, como a gente está acompanhando. Foi uma decisão que, em sua maioria, realmente, os dirigentes do Fed votaram a favor desse corte de 0,25, mas 2 votaram por manutenção e o Miron queria um corte maior de 0,50%, tá? Olhando ainda para esses principais pontos, então, a gente vê, então, um compromisso com o máximo emprego e metas de inflação.
um reconhecimento importante por parte do Federal Reserve de que o mercado de trabalho enfraqueceu e a inflação segue elevada, o que está indicando uma preocupação com ambos os lados, portanto, inflação e também emprego. Um risco de desemprego aumentado, porque eles estão justificando o corte de juros justamente para tentar proteger o emprego. Reserva bancária considerada ampla, decisão de reiniciar a compra de títulos de curto prazo também. E a flexibilidade para novos ajustes futuros, dependendo dos dados econômicos também, tá? E aí, olhando para o gráfico de pontos, pessoal, 7 dirigentes veem taxa do Fed Funds entre 3,25% e 4% já no fim de 2027. É um ponto importante para a gente ficar atento. Outro ponto, tá? O Fed falou que continua atento a riscos e comprometimento com mandatos de inflação e emprego, e o Fed julga que riscos de baixa para o emprego aumentaram nos meses recentes, tá? Olhando para o gráfico de pontos também, a gente vê que 6 dirigentes veem a taxa dos Fed Funds entre 13 e 13,25 no fim de 2027, tá? 7 dirigentes veem a taxa entre 13,25 e 4% no fim de 2027. Já 7 dirigentes veem a taxa de Fed Funds entre 2,5% e 3% no fim de 2028. E para o fim de 2026, temos 12 dirigentes, portanto, ampla maioria, projetando taxa do Fed Funds entre 3% e 3,75% no fim de 2026, tá? Esse é um ponto importante. Só um dirigente está vendo a taxa dos Fed Funds entre 2% e 2,25%. Maioria dos dirigentes, portanto, vendo taxa de juros entre 3% e 4% no fim de 2026, tá? Alguns pontos que a gente está vendo esse cenário, porque a gente percebe uma preocupação muito forte do Federal Reserve para tentar fazer a inflação retomar a meta, mas eles admitem que a inflação voltou a se elevar e não só isso, a preocupação com o mercado de trabalho nos últimos meses. E eles reiteraram que seguem fortemente comprometidos com o suporte ao pleno emprego, tá? Para você que está chegando agora, a gente teve a confirmação daquilo que a gente vinha falando desde o começo do último mês, na verdade. Essa expectativa muito forte de corte nos juros do Federal Reserve aconteceu. 0,25 foi o tanto que foi cortado, então, dos juros nesse ano, confirmando uma expectativa que já existia entre o mercado, mas a dúvida era com relação a como é que seria a votação, quem deveria votar nesse movimento, por causa da dissidência. A gente está vendo muitos membros do Federal Reserve divididos, uma divisão muito grande. A ampla maioria votou a favor desse corte de 0,25, mas 2 votaram pela manutenção dos juros, da forma como eles estavam, e, no entanto, uma pessoa, que é o Stephen Miron, que votou, nesse caso, pelo corte, um corte maior nesse caso, não de 0,25, que foi o que a maioria fez, mas um corte de 0,50 foi, então, a forma como votou, neste caso, o Stephen Miron, ele que foi indicado pelo presidente Donald Trump nas últimas semanas e tem votado com relação nesse caminho realmente. Olhando para a projeção, tá, dos pontos, do gráfico de pontos, é interessante porque cada pontinho mostra como cada diretor do Banco Central americano está enxergando esse cenário de juros para os próximos anos, até para além aí de 2027, 2028, e cada ponto representa um dirigente. E aí, olhando para 2026, a gente tem uma divisão interessante. 4 membros do Fed estão prevendo juros em 3,50 e 3,75, ou seja, sem cortes no próximo ano. E é um ponto importante, tá? A gente tem 4 membros projetando nada de cortes para ano que vem. 4 dirigentes veem taxas entre 3,25 e 3,50 no ano que vem, portanto, sim, com um corte. E 4 membros do Fed veem os juros entre 13 e 13,25, portanto, com 2 cortes. É interessante acompanhar o que vai acontecer daqui para frente, porque a gente está vendo uma divisão relevante nesse sentido.